Mas hoje penso que nos vamos aperceber da importância deste elemento do universo, já que sem ele nem sequer vivíamos. Então, princípio vital e fluido vital são dois termos muito recorrentes na literatura espírita. É a única doutrina que explica perfeitamente estes elementos. Eles estão intimamente ligados à existência dos seres orgânicos aqui na Terra. Por essa razão, entender o que eles significam é fundamental para nós conseguirmos compreender a vida. Além disso, é a base. É a base para avançarmos nos princípios da própria doutrina espírita. Avançarmos nos princípios do espiritismo. Então, o que é o princípio vital? Pergunto-vos eu. Ele é, basicamente, o que animaliza ou dá vida momentânea aos corpos orgânicos. Quando nós dizemos momentânea, não é de momentos, pode ser até de uma centena de anos ou mais, mas é sempre transitória. Para compreendermos genuinamente, é importante conhecer uma trindade universal. Eu já sei que vocês estão a pensar, Pai, Filho e Espírito Santo. Será? De maneira nenhuma. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec descreve perfeitamente essa trindade universal que nos é indicada pelos Espíritos. E Kardec depois diz-nos que é constituída por Deus e mais dois elementos principais do universo: Espírito e matéria. Então a trindade espírita é Deus, Espírito e matéria. E constitui o princípio de tudo, rigorosamente tudo o que existe. E a nossa doutrina ainda esclarece que ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, para que assim essa junção possa haver vida no corpo humano. No corpo humano, nas plantas, nos animais, na vida orgânica. Se não fosse esse fluido universal, que também poderemos chamar de fluido cósmico universal, tudo seria demasiado grosseiro para que o espírito pudesse exercer a ação sobre a matéria. Ele está colocado entre o espírito e a matéria e é suscetível de modificar-se em inúmeras combinações. Sob a ação do espírito, ele é capaz de produzir a infinita variedade das coisas que conhecemos e até muitas outras que nós ainda desconhecemos. Para que a vida aconteça, é preciso animalizá-la, ou seja, unir à matéria o princípio vital. E o princípio vital, como define os espíritos, dá a vida a todos os seres que a absorvam e assimilem. A vida, portanto, é um efeito desse agente que exerce a sua ação sobre a matéria. Ora, esse agente fluido, universal, princípio vital, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem o princípio vital. Na pergunta 64 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou-os sobre o próprio princípio vital. E é Kardec que pergunta: vimos que o espírito e a matéria
são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro e a resposta dos espíritos é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois tudo isso deriva de um só princípio. Em outras palavras, o princípio vital deriva do fluido cósmico universal. Talvez de uma exemplificação simples, que eu dou muitas vezes, e alguns se calhar já ouviram, podemos sintetizar isto. O fluido cósmico universal, ou o fluido universal, é o todo. Vamos pensar um queijo enorme. O princípio vital é o bocadinho desse queijo que nos é dado a cada um de nós para animar a nossa vida. Desse queijo sai um bocadinho para cada um de nós. Esse bocadinho é o princípio vital. Assim talvez a gente já perceba melhor. E é um só para todos os seres orgânicos. Ele é igual para todos os seres orgânicos, plantas, animais e pessoas. Ele é igual para todos. Agora, modificado segundo as espécies. A cada espécie, a sua modificação. E é ele que nos dá o movimento, a atividade, e nos distingue desse modo, pelo movimento, pela atividade, que nos distingue daquilo que é matéria inerte. Os minerais, por exemplo. Neste fluido temos a origem de toda a matéria do universo. E também, lógico, porque dele veio para nós, o princípio vital, também ele saiu do fluido cósmico universal. Já dissemos que ele é o elemento intermediário entre o espírito e a matéria. E o princípio vital é como que uma força motriz dos corpos orgânicos. É ela que impulsiona os órgãos, que faz funcionar os nossos órgãos. Princípio vital e fluido vital, qual é a diferença? Nós já dissemos. Como fluido vital, também é um termo que aparece com frequência na literatura espírita, por isso muitos estudiosos da doutrina questionaram sobre haver diferença entre um e outro. Houve muito esse questionamento. Mas na realidade são rigorosamente a mesma coisa. Apenas um é o todo, o queijão grande, universal, e o outro a porção que existe para cada ser viva. Por isso, vital. Ele é imprescindível à vida, vital. E ainda há outras formas de denominação, palavras sinónimas. Agente vital, energia vital, fluido magnético, fluido nervoso, fluido elétrico animalizado. Quando vocês virem estes nomes, já sabem que é tudo fluido cósmico universal na sua forma individualizada de princípio vital. Para nós, espiritismo, essa energia é uma das formas que podem ser usadas para denominar o elemento que vitaliza a matéria. Vitalizar a matéria é dar vida. O termo energia facilita o entendimento dessa substância. Princípio vital diz pouco. Uma energia já diz alguma coisa. E ela, por ser etérea, pode dificultar a nossa compreensão. Já que a energia, em qualquer contexto, está sempre associada à capacidade de produção de ação, da produção de movimento. Kardec, inclusivamente no livro A Gênese, usa esse sentido para explicar o funcionamento do princípio, comparando-o
à rotação de uma roda. O calor, ou seja, a energia, é o que faz girar a roda. Quando a roda para, ou quando a energia para, o quente que faz gerar o movimento para, o que é que acontece à roda? Para também. Não há energia. O mesmo acontece com o fluido vital. Se ele acabar em nós, acaba a nossa vida física. Quando a energia acaba, o corpo morre. E como é que nós recebemos este fluido vital? Nem todos a possuímos igual. Nem todos possuímos a mesma quantidade. Ela pode variar não só entre as espécies, mas também entre os indivíduos. Nós que aqui estamos, cada um de nós terá a sua quantidade, com certeza diferente uns dos outros, de fluido vital. Os que têm menos, normalmente, sentem-se mais enfraquecidos. Por outro lado, os que têm em abundância são mais ativos, mais dinâmicos e até mais resistentes. E estes que têm mais, por sua vez, podem dar a quem? Aos que têm menos. O que é que acontece no passe? O que é o passe espírita? Se não isto mesmo. A nossa doutrina afirma que o passe é uma transfusão de energia. É uma transfusão de princípio vital. Por isso, vejam a importância de nós estudarmos o que é o passe espírita, não só o que ele é, mas quais os seus principais benefícios e também esclarecermos quais são as nossas dúvidas mais frequentes. É importantíssimo saber. Na nossa doutrina sempre dizemos: a melhor luz que nós podemos acender para a melhoria do nosso espírito é o conhecimento. É ele, é essa luz bendita que nos livra das trevas da ignorância. E quando ignorantes, muitas vezes até somos atrevidos. Ora, isto significa que o fluido vital, além de ser absorvido por um processo natural, durante a ligação do espírito ao corpo, também pode ser recebido de outras pessoas, dos alimentos, da água e da própria natureza. Chegamos assim também, para melhor entendermos isto, ao biomagnetismo. Foi no final da década de 1980 que um cientista mexicano, Isaac Goins Duran, criou este método terapêutico, o biomagnetismo. E é uma técnica que liga a existência de doenças às cargas energéticas das nossas moléculas que constituem o organismo humano. Magnetismo e espiritismo, é importantíssimo nós sabermos cada uma destas coisas. Podemos utilizar o magnetismo como ponto de partida para a nossa melhoria de condição de saúde. Ele está ligado à atração entre campos magnéticos, que cada um de nós o é. Todos temos o nosso campo magnético, todos, sem exceção. No espiritismo, o magnetismo, como era conhecido na época de Kardec, é um mecanismo que possibilita a transferência precisamente do fluido vital. Não é certo afirmar que magnetismo e espiritismo é a mesma coisa, porque não é. O fenómeno serve, o magnetismo, para vários contextos que não o espiritismo. São, portanto, ciências irmãs, porque espiritismo é ciência, ou não? É.
A nossa doutrina é uma ciência. Uma ciência que cada vez vem sendo mais estudada. E nós não sonhamos. A grande maioria de nós não sonha a quantidade de experiências que estão a ser feitas ao redor do mundo para se comprovar muitas das coisas que Allan Kardec nos oferece no Livro dos Espíritos. A ciência anda em busca de respostas e tem encontrado algumas. Há pouco falámos de Florencio. A mediunidade do Florencio tem sido estudada já em diversas universidades, não só do Brasil, como da própria Alemanha. Aqui de Coimbra. Ora, sendo a nossa doutrina uma ciência, ela baseia-se na ciência sempre. E segue a ciência. Então, como a nossa doutrina encontrou essa doutrina irmã, o magnetismo, utiliza-se dele. Porque o fluido vital também é chamado de fluido magnético. Justamente por ter relação com esse processo do magnetismo. Ora, magnetismo era um fenómeno físico, ao qual Kardec associou a ideia de transferência fluídica, transferência de energia, precisamente através de campos energéticos, que nós também o temos. Cada um de nós tem o seu campo energético também. Os indivíduos capacitados para o passe são os chamados médiuns passistas. Eles podem transferir o seu próprio fluido para outra pessoa ou ser intermediário dos fluidos que os espíritos entendam ser necessários encaminhar para o paciente. Isso é feito normalmente com a imposição de mãos, sem toque. Somente a imposição de mãos sobre o receptor. E aí, não poderá ser de outro modo, o passista, com os seus pensamentos elevados e sempre rogando o auxílio do mundo espiritual. Passistas mais espiritualizados possuem fluidos mais puros, como é lógico, e podem ser chamados de fluidoterapeutas ou médiuns de cura. Vamos agora refletir sobre a alma, o princípio vital, conforme Allan Kardec o fez. Na codificação espírita, ele, com a ajuda dos espíritos, trouxe-nos todos estes ensinamentos sobre o princípio vital. Está no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, a primeira das 5 obras essenciais do Espiritismo. Ele aborda o assunto em diferentes partes, trazendo as tais reflexões muito importantes sobre aspectos universais, como a questão dos seres orgânicos e inorgânicos. E ele introduz o tema explicando o que são esses seres. Diz ele, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nesta classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Podíamos dizer a união das moléculas, das células, dos átomos. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. E na pergunta 61, Kardec interroga: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? E a resposta: a matéria é sempre a mesma. Porém,
Nos corpos orgânicos está animalizada. Ora, Kardec não ficou satisfeito e pergunta: e qual é a causa da animalização da matéria? E os espíritos dizem: sua união com o quê? Princípio vital. Só assim temos a vida. E ele continua: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, dizem os espíritos, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento, a atividade, e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, a matéria o recebe, não o dá. Recebe-o do princípio vital. Kardec ainda não está satisfeito. Pergunta 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital? Ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? E a resposta dos espíritos é bem elucidativa. Desenvolve-se com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria é a vida? É necessária a união de ambos para produzir essa mesma vida. Kardec, ainda agora, em relação à vida e à morte, também questiona os espíritos. Pergunta 68. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? E a resposta: esgotamento dos órgãos. Nem sempre. Pergunta 70. Em que se transforma a matéria e o princípio vital, que animou esse corpo, dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa de onde saiu. O bocadinho do queijo sobrante vai para o queijão grande. Kardec faz um comentário para nos elucidar. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, do que resulta novos seres, nós sabemos, os quais agora vão aurir na fonte universal o princípio da vida e da atividade. Absorvem-no, assimilam-no, para novamente devolverem a essa fonte logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem entre si. Ainda que no caso de certas lesões, restabelecem funções que momentaneamente estiveram suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhe o movimento da vida. Nós sabemos, num acidente, danificamos o coração, é irreversível. O fluido vital por si próprio, ou o princípio vital por si próprio, não pode devolver a vida ao corpo porque o órgão está lesado. E, portanto, o ser morre. Vamos concluir. Como vimos, o princípio vital e fluido vital são sinónimos do elemento responsável por dar vida aos corpos. Ele não está presente em todos os seres, apenas nos orgânicos, que são aqueles que nascem, crescem e reproduzem e morrem. Além disso, o princípio vital não tem quantidade absoluta, por isso dissemos que pode variar entre nós. Isto é,
ele é diferente entre os seres. Por essa razão, também já dissemos, os médiuns passistas podem transferir esse elemento para aqueles que estejam carecidos. Assim como o fluido vital está ligado à vida, ele também tem relação com a morte. Por isso, quando ele cessa, o corpo falece. Envelhecemos, os órgãos vão diminuindo as suas capacidades, o fluido vital vai se esgotando, o princípio vital vai se esgotando e dá-se a morte natural. Agora, após essa morte, o nosso espírito retorna à casa espiritual. Enquanto a matéria se decompõe em novas formas, em novos organismos. O aspecto fundamental da importância a ser destacado é que os bons sentimentos permitem grande absorção de fluidos vitais e mantêm as telas dos nossos chakras que são tão importantes estarem harmônicos. Mantém essas telas limpas, permitindo assim um grande fluxo do princípio vital, ou dos fluidos vitais. Por outro lado, os maus sentimentos, que nos espíritas não existem, é só nos outros, dificultam a produção de fluidos vitais, obstruem, tapam, fecham as telas dos nossos chakras, dificultando muito o fluxo desses fluidos vitais. Então podemos concluir, o princípio vital é como um combustível para o nosso corpo. Se vivermos corretamente, respeitando as leis divinas, respeitando aqueles que são os limites até onde os nossos corpos podem ir, a vida física seguirá o seu curso normal. Se forçarmos esses limites do nosso corpo físico, aumentará o seu desgaste. E embora com bastante princípio vital, não terá condições de seguir a vida física. É o que acontece nos suicídios. Imaginemos um jovem de 20 anos que se suicida. Quando ele está carregado de fluido, de princípio vital, para ter uma reencarnação de 80, 90 anos. Há ali um fluido vital que ele não gastou. Se desrespeitarmos as leis divinas, poderemos estar sujeitos a ocorrerem acidentes, onde o corpo, embora com bastante princípio vital, não terá as tais condições de seguir adiante, como é, já dissemos, o caso do suicídio. Quando desencarnamos, quando o nosso corpo morre, com grande quantidade de princípio vital, isto também é muito importante nós sabermos. Os laços que ligam o perispírito ao corpo físico permanecem muito firmes. Havendo uma maior demora para se desfazerem os laços fluídicos, fazendo com que o espírito passe por um estado de perturbação mais acentuado do que se tivesse esgotado ou estivesse com pouco fluido vital. Isto também é lógico e é perceptível. Na chamada moratória espiritual, que às vezes acontece, quando, portanto, o encarnado recebe a permissão para continuar na Terra por mais alguns anos, recebe determinada carga de fluido vital, renovando as suas reservas já combalidas. É-lhe concedido essa benesse, é-lhe facultado mais fluido vital. E desse modo pode continuar. Nós temos o caso concreto do nosso querido Divaldo. Um cancro de garganta.
Uma moratória ultrapassou, continuando com a sua voz forte, fazendo as nossas conferências, os nossos seminários, as nossas palestras. Mas como se isso não fosse pouco, uma angina de peito, dolorosíssima, que ele não tinha sequer como respirar, tal era a dor. A espiritualidade entendeu que ele ainda fazia falta uma moratória, mais fluido vital, e ele continua aí conosco, com 96 anos. Em maio, dia 5 de maio, se Deus quiser, 97. Então, ficamos esclarecidos acerca deste elemento tão importante para a nossa vida. A priori pode parecer um pouco confuso, mas estudemos. A única maneira de nós tirarmos as nossas dúvidas é precisamente estudando. Sem sabermos, tememos. E o temor ou o medo não é nada bom. Tira-nos o discernimento e, com essa falta de discernimento, às vezes fazemos grandes disparates. Então, não queiramos. Vamos estudar a nossa doutrina a sério, para que ela realmente nos acompanhe no nosso viver, abrindo-nos as portas que nos podem trazer felicidade neste mundo complicado. Pela vossa atenção, muito obrigado.